Em janeiro eu tive duas leituras favoritas e eu estava louca pra contar pra vocês. Ó, tem indicação boa demais. Sejam muito bem-vindos ao canal. Eu sou Ana Luísa Temponi. A gente tarda, mas não falha, e chegou o famoso vídeo do mês de leituras aí que a gente fez, e a gente faz uma mini resenha, e é isso aí que vocês estão acostumados, e não podia faltar. Em janeiro eu li um pouquinho mais do que o meu normal, eu dei uma acelerada aí, tava com vontade, aproveitei a vontade e só fui. E por isso eu vou tentar ser bem sucinta. Eu acho que não teve uma só leitura ruim em janeiro, não que eu me lembre nesse momento. E como eu disse, dois favoritos. Eu vou comentando na ordem que eu fui lendo, então é isso, segura aí. O primeiro livro que eu li em janeiro, que eu finalizei, já tem inclusive resenha aqui no canal, que foi Ex-Mulher, da Tess Stinson. Enfim, esse foi um livro de suspense lançado no ano passado pela editora Trama. Eu não vou me estender aqui porque já tem um vídeo sobre ele. Eu vou deixar no link aqui no card e também na descrição, caso vocês queiram ver. Eu tive uma experiência positiva com esse livro, apesar aí de alguns pesares que eu comentei aí no vídeo. Dá uma passadinha lá na resenha, me diz o que você achou, se você tem vontade de ler também. Ah, lembrando que é um livro para maiores de 18 anos, beleza? O segundo livro finalizado do mês foi em parceria com a editora Avec, que foi... Ai, gente, não consigo focar. Foi Noite Sem Fim, do Roberto Campos Pelanda. Eu vou deixar aqui a capa dele em cores, porque ela é muito bonita pra ver só ali no Kindle. Essa é uma fantasia jovem, eu já falei dela um pouco lá no Instagram, fiz um post com motivos para ler esse livro. E assim, esse livro eu comecei lá no final do ano passado e terminei no inicinho de janeiro. Eu cheguei a comentar aqui no canal que eu tava lendo ele, só que aquele negócio, às vezes eu faço uma pausa em um, continuo o outro, às vezes pauso esse, pauso aquele, e por aí vai. E foi muito bacana. Então, o que é Noite Sem Fim? Noite Sem Fim, a gente vai acompanhar Martin, que é um garoto órfão que vive num local chamado A Vila. E ele é curioso que só, né, ele é muito novinho, tá ali no início da adolescência, e essa vila onde ele vive com um tio e com um primo, e é um lugar assim que, pelo título do livro, já diz, é um lugar de eterna noite, não amanhece. E essa vila, ela é regida por anciãos ou anciões? Anciãos, né? E essa vila, ela tem leis muito rígidas que são ditadas pelos anciãos, e quem acaba saindo um pouquinho dessa linha ali tem uma represália muito forte. E aí a treta não para por aí, porque de 6 em 6 meses, algumas pessoas desse local são escolhidas para ir pro além-mar. E o que é o além-mar? Ninguém sabe. E aí que o Martin fica curioso, né? Ele e a gente. E detalhe, quem vai pra esse além-mar não volta. E foi isso que aconteceu com o pai do Martin, por isso que ele é tão obcecado com essa ideia. O pai dele foi e não voltou. Enfim, aí a gente fica intrigado. Por que esse lugar não amanhece nunca? Por que as pessoas não podem saber sobre o local? Por que esses anciãos são tão rígidos? Por que eles não podem sair dessa vila? E o Martin, junto com dois amigos dele, vão tentar descobrir um pouco mais, movidos por essa força aí motriz da curiosidade. Aí eles se juntam e vão procurar os segredos da sua própria existência e do local onde eles vivem. E o mais legal é que eles vão procurando por meio da literatura e da investigação. É um livro muito leve, apesar de falar de alguns temas mais assim densos, e eu acredito que ótimo para a maioria das idades. É uma linguagem voltada a um público bem novinho, mas isso não quer dizer que a gente não possa aproveitar. E esse ano também sai a parte 2 pela editora Avec. Aí veio o terceiro livro do mês, que eu demorei um pouquinho mais do que os outros pra ler, né? E ele conquistou o meu emocional assim em níveis exorbitantes, que foi A Amiga Genial, da Helena Ferrante. A luz não tá deixando, agora deixou. Esse daqui é o primeiro livro de uma tetralogia chamada Tetralogia Napolitana. Eu acredito que muita gente conheça, mas se não conhece, vale a pena conhecer. E eu finalmente li alguma coisa da Helena Ferrante, né? Porque todo mundo me indicava, todo mundo falava que era muito possível que eu fosse gostar, e não deu outra. Foi assim, certeiro. Eu pretendo ler essa tetralogia esse ano inteiro, né? Não quero deixar isso esfriar. Esses livros da tetralogia napolitana são traduzidos por Maurício Santana Dias, e eles são da Biblioteca Azul. Em primeiro lugar, eu mal conheço a Helena Ferrante e já amo pra caramba, né? É aquele famoso, nossa, destruiu meu emocional 5 estrelas, é por aí. E a tetralogia napolitana vai contar a infância e a adolescência de duas meninas que
fatalmente foram unidas pelo destino e viraram amigas, que é a Lila e a Lenu. Então essas duas meninas, elas vivem numa vila muito pobre em Nápoles, ali no período pós-Segunda Guerra, e eu gosto muito disso, do fato de ler ficção, que parece que a pessoa tá me contando uma grande fofoca bombástica, embora o livro tenha passagens muito trágicas, e dá a impressão que a pessoa tá sentada na tua frente, te contando um baita relato pessoal que você vai ficar de queixo caído, sabe? Mas eu tenho personagens que eu tenho vontade de sentar num café e que ele me conte a vida dele, ele me conte as banalidades da vida dele e me conte as coisas mais tensas também. E esse é um tipo de livro que é até difícil você falar sobre ele, porque eu achei extraordinário e o tempo todo eu fiquei esperando uma coisa de explosão. Vai ter uma reviravolta aqui, vai explodir aqui. E não aconteceu isso. O que a Helena faz, ou como eu senti pelo menos, é que ela implode os sentimentos. Tudo acontece de uma forma muito introspectiva. É todo um processo muito interno. Eu não sei explicar. Então, se tiver interesse, não vai esperando que nem eu uma grande transformação na história, porque pelo menos no primeiro não há. E isso que eu achei interessante, uma outra forma de contar uma história, sabe? E não precisou de explodir. Essa implosão, ela acontece de uma forma brutal e sutil na mesma medida. Tem passagens bem incômodas e tem outras que você só quer dar um abraço nas personagens. Tem outra hora que você tá odiando todo mundo. Mas as personagens são muito inteligentes e ao mesmo tempo muito burras. Porque assim você pensa, meu Deus, se comuniquem! E ao mesmo tempo, não, a graça tá toda ali. E quando eu digo isso, não é de forma pejorativa, de maneira alguma. É muito humano, sabe? É aquela hora que a gente não se olha no espelho e tem dias que a gente se acha muito inteligente por ter feito alguma coisa e tem dias que a gente se acha muito burro por ter feito tal coisa e tal. A graça da vida tá aí, né? Nos nossos erros e acertos e o que a gente aprende com isso. E esse livro me deu muito essa sensação, sabe? É muito real, é muito palpável. Foi um jeitinho muito específico que essa história se entranhou no meu emocional. Eu amei demais, foi um dos favoritos de janeiro. Eu, assim, suspeito que essa tetralogia vai ser uma das favoritas da minha vida, mas ainda é cedo pra dizer alguma coisa. Mas é só uma suspeita, fica aqui no ar. Mas me diz, vocês já leram alguma coisa da Helena Ferrante ou tem vontade? Comenta aqui embaixo e aproveita e me indica aí o livro dela também, porque ela é uma das autoras que eu realmente quero ler tudo. Aproveita que você tá aí, se você já tá gostando do conteúdo, se inscreve no canal, deixa aquele like bonito, ativa o sininho da notificação pra não perder nenhum vídeo. Eu já falei pra me seguir no Instagram, né? O arroba tá aí, por aí. Aí depois veio um que, assim, segurou o meu coração e falou assim, ele é meu, não é mais seu. Que egoísta, né? Tomates Verdes Fritos no Café da Parada do Apito da Fanny Flag. Esse é um livro que é uma edição da Globo Livros e foi traduzido pela Vera Caputo. Eu escutei falar a minha vida inteira do filme Tomates Verdes Fritos. E eu nunca tinha parado pra assistir, embora eu goste de muitas produções dos anos 80, 90. Gente, aquele famoso, tô passando a mão aqui porque tá calor, tá? Rio de Janeiro, você sabe como é que é. Eu ouvia falar muito, mas nunca tinha tido a curiosidade de assistir o filme, embora eu goste de produções antigas. E aí eu fiquei sabendo que tinha sido baseado no livro. E aí eu falei, gente, né? Vou ter que ler o livro, né? E ele foi tudo na minha existência. Esse daqui definitivamente foi um dos favoritos que, pra vida aí, da lista longa de favoritos da vida, talvez isso dê um bom tema de vídeo, né? Favoritos da minha vida. Até agora, se interessar, comenta aqui embaixo que eu faço. E até agora eu tô meio boba porque eu não consegui nem fazer post no Instagram desse livro ainda, porque eu não sei o que escrever sobre ele. Ele teve uma grandiosidade muito expressiva na minha vida, sabe? Então, eu não sei ainda o que escrever lá sobre ele, mas eu vou tentar me expressar o melhor possível aqui. Esse é um livro que se passa em duas épocas diferentes. Ele começa ali na década de 90 e também tem uns flashbacks entre os anos 20 e os anos 60 e algo. Então, a gente vai acompanhar primeiro a Evelyn Couch, que é uma mulher ali nos meados dos seus 40 anos. Ela tá passando por uns processos internos que nem ela sabe nomear a princípio. E também ela tá passando por um processo de menopausa ali, tudo isso. Todo domingo ela vai com o marido numa casa de repouso de idosos, né? Eu não sei se é assim que se fala, eu acho que sim. Lar de repouso, lar de idosos, enfim. Ela vai até esse lugar porque a mãe do marido dela tá lá.
Então ela vai lá pra visitar a sogra, ela sempre leva uma coisinha pra sogra, só que assim, a sogra odeia ela e não recebe ela nem no quarto. Que o que acontece? O marido vai pro quarto da sogra dela, no caso da mãe dele, né? Ela é obrigada a ficar perambulando ali nessa casa de repouso, e aí ela precisa se distrair. Nisso, ela conhece uma senhorinha que fala pelos cotovelos, que se chama Nini Threadgood. E a Nini adora relembrar toda a vida dela, o que rolou desde que ela era muito, muito jovenzinha. Nossa, falando desse jeito assim, eu me sinto, assim, complicada. Bateram os 30 anos na porta. E a Nini tem todas essas lembranças muito presentes, e é aí que a gente vai descobrir sobre o café da Parada do Apito, que foi um local durante um período muito importante para ela. Então ela vai começar a contar ali sobre esse café, que é no Alabama, num lugar pequeno ali no Alabama, e todas as pessoas que viveram ali perto. A história foca muito numa das filhas da família Threadgood, que é a Idie. Ela é uma das mais novinhas, e eu ia dizer que ela é uma das únicas que foge à regra, cai um pouco fora da curva dessa família, mas eu acho que toda a família sai um pouquinho da curva de um jeito ou de outro, alguns mais, outros menos, então seria muito injusto falar que é só ela que saia da curva, e isso tudo de uma forma muito positiva, obviamente, né? E eu acho isso fantástico. Isso tudo do que se esperava da conduta de uma mulher na década de 20 do século 20. Não só a conduta da mulher, mas como posição social, enfim, esse papo todo. Então, todos eles eram um pouquinho... Eu não gosto muito da expressão à frente do tempo, mas eu acho que é ela que mais se encaixa mesmo. Então o livro vai ali flertar com vários assuntos da história. É no período da Grande Depressão nos Estados Unidos. Aborda muitos temas importantes e sensíveis, como a liberdade da mulher. Também fala muito sobre racismo. Inclusive, fica aqui um aviso de conteúdo. Algumas pessoas podem ter uma sensibilidade com esse assunto, então fica o aviso. E também é uma história basicamente sobre amor. Ai, eu tô suada, olha. E também uma história sobre o amor em seus N âmbitos possíveis. Inclusive, o livro também fala sobre a sexualidade de uma das personagens, que é a Idie Threadgood, e a relação que ela tem com a Ruth. Eu não vou spoiler muito aqui, porque o casal é uma coisa fofa e eu não gosto de spoiler, que merecem a sua atenção e surpresa. Mas eu gostei muito da naturalidade que a autora deu pra trama e pra relação dessas duas mulheres. E numa época ali, que a publicação original, eu acho que é do final da década de 80, nessa época não tinha tanta representatividade positiva assim. Então eu já acho o máximo por isso também. A parte dos anos 90 do livro é igualmente linda e tocante. Ali a relação que a Nini, na verdade, ela casou com um dos irmãos da Idie, por isso que ela é uma Threadgood. E a relação que ela cria lá nos anos 90 com a Evelyn Couch é muito bacana, é muito bonita de ver. Esse, então, foi um dos favoritos pra minha vida, que eu vou querer ler, reler, sem dúvidas. Ah, e ainda detalhe, aqui no final do livro veio um monte de receita, que inclusive eu fiquei até de tentar, mas tô com medo de dar ruim. Mas em algum momento da minha vida, da minha existência, eu vou tentar alguma dessas receitas aqui. Mas se eu arriscar fazer, eu trago aqui pra vocês em vídeo. Aí depois veio o quê? Pra descansar entre livros de romance, eu li Amores que Ficam, do Matheus José. Eu ganhei esse livro do próprio autor, inclusive num evento promovido pela editora Vecchio e pelo Matheus, onde encontraram-se escritores, poetas, enfim, pra trocar a sua arte. Foi muito legal, foi aqui no Rio de Janeiro. Teve também em outros lugares. Tem alguns registros no Instagram da editora Vecchio, se vocês quiserem acompanhar, é só ir lá no Instagram deles. A gente lá leu, algumas pessoas leram seus poemas, suas poesias, enfim, eu li meu conto na antologia Vejo Cores em Você. Inclusive eu tenho novidades pra contar em breve, porque eu já tô em mãos com a segunda parte da antologia e também tem conto meu lá. Mas eu ganhei esse livro do Matheus e é um livro que é uma coletânea de poemas. Eu cheguei numa noite e eu falei, vou ler um por dia, e eu acabei lendo e tipo... uma vez só, porque, né, a pessoa não tem limite. Mas é até um motivo pra eu reler com calma depois. E, parafraseando o próprio Matheus, são poemas sobre amor e um pouquinho de sofrência. É um livro também que tem ilustrações e torna muito bonita a edição. E os poemas do Matheus são muito bonitos, são muito sutis, embora tratem de assuntos muito internos, né? Ele faz com uma leveza muito bonita de se acompanhar. Bom, todo mundo sua, né?
Aí veio o último livro do mês, ufa. Eu já comentei dele aqui também no canal, num dos vídeos aqui anteriores, que foi Sempre Vivemos no Castelo, da Shirley Jackson. Essa edição aqui é da editora Suma, ela não tá mais da editora Suma, ela tá no selo agora da Alfaguara, estão vindo novas edições e tal, e esse daqui tá à venda até quando durarem os estoques. Isso falando de livro novo, né, no caso. E a tradução dele é da Deborah Landsberg. E assim, cada vez que eu leio qualquer coisa da Shirley Jackson, eu só fico pensando, uau, essa mulher era um gênio. Porque era. Eu já tinha lido A Assombração da Casa da Colina dela, inclusive eu fiz um vídeo aqui nos primórdios tempos do canal, e foi um dos favoritos meus do ano passado, assim, eu falo isso de muitos livros, mas enfim, é favorito muitos. Cadê o critério? E olhando essa capa aqui, parece que é um livro super fofo, né? E não é, gente, não é. Não é um livro fofo, não. Ele é um suspense de cunho super, super, super psicológico. Em Sempre Vivemos no Castelo, a gente vai acompanhar uma narrativa em primeira pessoa pela visão da Mary Catherine, que é uma garota de 18 anos, que vive junto com o tio e com a irmã mais velha, num casarão, que é, né, equivalente a um castelo, né? Não, equivalente não, mas assim, deu pra entender. E ela é uma garota, assim, com gostos peculiares. Eu não vou entrar nos detalhes, porque a graça está em você descobrir a treta. Aliás, a treta nem é tão difícil de descobrir assim, mas o desenvolvimento da treta é a graça do negócio. Eu falei aqui dele num vídeo passado e tal, que ele foi em 5 estrelas pra mim, e foi. Cada vez que eu paro pra pensar nesse livro, eu penso no quão fantástico que ele é. Inclusive, esses dias eu assisti a adaptação, fiz um post no Instagram comparando os dois, assim, minimamente. Enfim, através da visão da Mary Catherine, a gente vai entrar nos pormenores e na reclusão ali da família Blackwood, que já foi muito importante ali no lugar onde eles moram. Só que a família Blackwood é marcada por uma tragédia que não sai da boca dos habitantes locais. Num belo dia, numa noite, na verdade, de jantar, todos, ou na verdade quase todos eles, morreram envenenados com arsênico. Alguém botou arsênico no açúcar. Assim, uma tragédia, né? Só não morre o tio, a irmã mais velha e a irmã mais nova, mas também são marcados por essa tragédia. A história vai girar no dia a dia desses três, de uma forma com várias estranhezas, pela visão caótica da Mary Catherine, até que um dia vai chegar um primo para balançar a estrutura dessa família e trazer à tona os segredos mais obscuros dessa família. E o detalhe é que, quando aconteceu e tal, o julgamento do que pode ter ocorrido, quem foi acusada e absolvida foi a Constance, a irmã mais velha. Enfim, como eu disse, ela foi absolvida, o pessoal deixou pra lá. É um livro que flerta ali com aquela sensação de suspensão, de tensão, o tempo todo é aquela coisa do fôlego, tem muita coisa com respirar, eu não sei explicar de forma racional, mas é como se fosse uma respiração o livro inteiro. Às vezes você prende, às vezes você acelera, enfim. Ele foi tão teatral que eu mandei uma mensagem pra uma amiga minha em seguida e falei, a gente precisa encenar isso um dia na vida. E agora, relacionando com a adaptação que eu vi, realmente pareciam cenas teatrais, achei muito feliz o diretor eu não sei, do jeito que montou as cenas e tal. Porque, assim, o livro é super teatral, então faz todo sentido. Então, eu amei esse livro. Ele é puro suco de personagem ferrado das ideias, ou seja, é do jeitinho que eu gosto. Foi um desenvolvimento excepcional da trama, como era de se esperar da Shirley Jackson. E ela lida com o bizarro, com visão que não é confiável, essa coisa de você buscar a realidade nas entrelinhas. É tudo muito bem feito, né? E apesar de ser um livro curto e fácil de ler, exige atenção ali, não só no que é dito, mas principalmente no que não é dito. Eu amei, eu amo trama desse jeito e foi isso. Foram essas as leituras de janeiro. Comenta aqui embaixo se você já leu ou tem vontade de ler algum desses livros e aproveita para me contar qual foi a tua melhor leitura de janeiro. Por hoje é isso, a gente fica por aqui e até semana que vem. Tchau!